Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé. E no Sintetizando de hoje estarei dando continuidade ao livro Elohim, Deus dos Patriarcas, escrito por João Martins Terra. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Com exceção da língua etíope antiga, El ou Il foi aplicado em todas as línguas semíticas para se referir a Deus, deuses ou divindade. A língua sumérica tinha um ideograma, que é um símbolo que representa um objeto ou ideia para expressar a palavra Deus. Seria Dinger ou An, que significava céu ou Deus céu. O símbolo é este que está na tela. Esse símbolo também foi adotado pelo semítico oriental, como assírio, acádico, babilônico, e pelo semítico ocidental, como o garítico e eblaíta. Em hebraico, a palavra para dizer Deus é El, com um plural Elohim, como uma forma estendida, parecido ao aramaico Elá e ao árabe Ilá. A etimologia de El, por ser muito antiga, não foi definida, por isso há derivações. Alguns dos supostos significados seria o Deus que constrange ou o Deus que obriga, ser forte, ser chefe, aproximar, aquele para o qual se caminha, entre outros. Quanto ao Antigo Testamento, ele aparece de preferência nos livros poéticos, na linguagem rítmica e arcaizante. O plural Elim é pouco frequente no Antigo Testamento. Nas religiões semíticas do tempo dos patriarcas, não faz sentido dizer que os proto-semitas, isto é, os primeiros semitas, eram monoteístas, mas há a hipótese de que ele era o único Deus dos semitas. O estudo das religiões primitivas mostra que o fenômeno da divisão da esfera divina e a multiplicação dos deuses é sempre posterior. Mas o melhor nome para expressar uma época anterior ao politeísmo, que é a adoração a vários deuses, não é o monoteísmo, mas a monolatria ou monolatrismo, que é a adoração a um único Deus, mas crendo que existam outros. Para deixar claro, politeísmo diz respeito à crença e adoração a vários deuses. Monoteísmo se refere à crença num único Deus e à adoração somente a ele, obviamente porque ele é o único, não existe outro além dele. Enoteísmo se trata da crença em vários deuses, porém que há um dentre eles que tem supremacia sobre todos os outros. Seria como se fosse o chefe dos deuses, o mais poderoso, o deus dos deuses. E tem o monolatrismo, que, assim como no enoteísmo, crê em vários deuses e adora somente a um. No entanto, diferentemente do enoteísmo, este único Deus adorado não necessariamente seria supremo, mas de igual valor aos outros. No Antigo Testamento, El nunca é usado como nome próprio pelos não-israelitas. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, se pressupõe o duplo sentido de El como nome próprio e como substantivo. Eu sou El e estou assentado no trono de Elohim, no meio do mar. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 46, ele foi considerado um deus pagão. No Salmo 82, verso 1, a expressão Assembleia de El ocorre nos textos ugaríticos. Em Isaías, capítulo 14, versículo 13, a expressão As Estrelas de El tem suas raízes na mitologia cananeia. À mesma categoria pertencem cedros de El, em Salmo 80, verso 11, ou montanhas de El, Salmo 36, verso 7. O plural Elim, originalmente, se referia à família de El, ou aos membros de seu conselho. Elim aparece 4 vezes,
3 em textos poéticos, que são Êxodo capítulo 15, versículo 11, Salmo 29, verso 1 e Salmo 89, verso 7. E apenas um em texto não poético, em Daniel capítulo 11, versículo 36. Muitos estudiosos afirmam que ele muitas vezes se apresenta como Deus pessoal, o Deus do homem. Esse Deus da pessoa é o tipo de divindade que na Bíblia se revela como o Deus de Abraão, antes de ser o Deus dos pais e o Deus de Israel. O Deus dos patriarcas não é o Deus da tempestade, nem da fecundidade agrícola. É um Deus pessoal e, secundariamente, um Deus tribal. O Deus pessoal pode ser um Deus anônimo, não nomeado. Uma oração babilônica era dirigida a um Deus qualquer que seja. Em Gênesis capítulo 26, versículo 24, o Deus de Isaque é o Deus de seu pai Abraão. A fórmula javista, ou seja, referente a Javé, por ocasião do sonho de Jacó em Betel, é interessante. Deus se revela não como Deus de Isaque, seu pai, mas como Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. É como o Deus do pai, Deus de Abraão e Deus de Naor, ou em algumas traduções Nacor, que Javé é testemunha do tratado entre Labão e Jacó em Galaade. No Gênesis, o Deus do Pai parece ser a maneira mais antiga da religião dos ancestrais de Israel no momento da chegada em Canaã. Originalmente, o Deus do Pai era anônimo. Excepcionalmente se encontra pai de Isaque, em Gênesis capítulo 31, versículos 42 e 53. Ou touro de Jacó, como aparece em Gênesis capítulo 49, versículos 24 e 25. Mas esses não são nomes próprios. A única exceção é El Shaddai. Cada clã tinha seu deus familiar. Entre os ancestrais de Abraão, cada clã tinha seu deus e não se preocupava com os outros. Labão toma como testemunha o Deus de Abraão e o Deus de Naor, como aparece em Gênesis capítulo 31, versículo 53. Não é ainda o monoteísmo, mas a monolatria. Labão jura pelo Deus de seu pai Naor, mas lamenta por lhe terem roubado seus deuses, como aparece em Gênesis capítulo 31, versículo 30. O Deus do Pai era a divindade dos povos nômades, que são povos que viviam mudando de lugar, peregrinando. Porém, quando os clãs dos nômades tinham contato com os povos sedentários, que são os povos que se fixam em um local, geralmente quando descobrem a agricultura, quando isso ocorre, esse contato dos nômades com os sedentários, os nômades passavam a visitar os santuários dos sedentários e prestavam culto aos deuses daquele país, sem abandonar o Deus de sua pátria. Com isso ocorria um sincretismo religioso, e o Deus do Pai acaba recebendo um nome próprio. Ao lado do Deus dos pais, as narrações patriarcais contêm denominações compostas do elemento El, seguido de um substantivo. Por exemplo, no livro de Gênesis aparece El Elyon, no capítulo 14, versículo 18 a 22. El Roi aparece no capítulo 16, versículo 13. El Shaddai aparece no capítulo 17, versículo 1, capítulo 28, versículo 13, capítulo 35, versículo 11 e alguns outros. El Olam aparece no capítulo 21, versículo 33, e El Betel, que aparece no capítulo 31, versículo 13 e capítulo 35, versículo 7. Pergunta-se:
Para a religião dos patriarcas, o que representava o deus El? Bem, primeiramente é preciso saber se quando Abraão chegou a Canaã, El já seria adorado com diferentes nomes. Por exemplo, El Betel em Betel, El Olam em Berseba, El Shaddai em Betel ou Manré, El Berit em Siquém, El Elyon em Jerusalém. Outra pergunta seria se haveria vários deuses El. Em primeiro lugar, essa diferença de títulos em santuários diferentes não necessariamente significa diferença de divindades. Porque se Canaã conheceu um polibaalismo, ou seja, vários senhores, sempre admitiu um único El. A teoria dos vários Els locais, pouco a pouco absorvido por um único El, deve ser dispensada. Segundo estudiosos, embora as tradições dos patriarcas do Gênesis não indiquem uma religião cananeia idêntica à de Ugarit, pode-se considerar que certamente o deus El não era uma divindade local, mas um grande deus criador. El não era somente o deus pessoal de cada patriarca. Ele era de igual forma o deus dos pais, o deus tribal, familiar, único e universal, ao qual os patriarcas e todos os seminômades ficaram particularmente unidos. Portanto, para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, El é concomitantemente o Deus com quem estão em relação pessoal de vocação e serviço e de revelação e culto, e o Deus adorado pelos antepassados. A religião patriarcal tem 3 aspectos interessantes. A sua verdade existencial é bem marcante, a facilidade e segurança com a qual ela integra e purifica os valores autenticamente religiosos dos povos semitas do Oriente Próximo e a importância que atribui desde o início a uma tradição cultural familiar repousando sobre a fidelidade do Deus revelador e a fidelidade recíproca do clã portador da revelação. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Elohim, Deus dos Patriarcas. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.